Recentemente, você deve ter visto um vídeo de uma americana muito encantada com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esse vídeo viralizou nas redes e a gente se perguntou quais são os nossos escritores e escritoras mais traduzidos para outros idiomas. No vídeo de hoje, vamos explorar os autores brasileiros que fazem sucesso lá fora. Nosso orgulho nacional, O Bruxo do Cosme Velho, está entre os 10 autores de língua portuguesa mais traduzidos, nada menos do que 35 idiomas. Isso segundo um levantamento da Unesco de 2012, ou seja, hoje esse número deve ser bem maior. Dom Casmurro foi traduzido para o inglês e o alemão. A Igreja do Diabo ganhou uma versão em italiano e Esaú e Jacó foi traduzido para o Esperanto. Memórias Póstumas de Brás Cubas chegou ao outro lado do globo terrestre com uma tradução em japonês. E olhem só, Brás Cubas foi parar até na Dinamarca, em uma edição com o título de, atenção para o meu dinamarquês, In Vranten Herren Betrakinghar, que significa Considerações de um Rabugento. O primeiro título de Machado de Assis a ser traduzido para o exterior foi justamente Memórias Póstumas de Brás Cubas, no Uruguai, em 1902. 3 anos depois, Esaú e Jacó também ganhou uma versão em espanhol, dessa vez na Argentina. E vale ressaltar que não foi por falta de tentativa que o Machado não foi traduzido antes. Em junho de 1899, Machado de Assis chegou a escrever uma carta para o seu editor em Paris, François Hippolyte Garnier. Esse senhor Garnier detinha boa parte dos direitos da obra de Machadão. E o bruxo pediu a ele autorização para Alexandrina Heiland traduzir Memórias Póstumas de Brás Cubas para o alemão. O desejo de ser lido e fazer sucesso no exterior era tanto que Machado de Assis abriu mão de receber qualquer quantia em troca. Menos de um mês depois, a resposta do editor chegou. Desanimadora, para dizer o mínimo. Não sabeis que, por melhor que seja a tradução, um autor perde originalidade em outro idioma? Seus admiradores preferem lê-lo em sua língua materna. Não tereis nada a ganhar ao ser traduzido para o alemão. Já peguei ranço desse François. E tem mais, o editor ainda disse que se Alexandrina quisesse realmente traduzi-lo, teria que pagar 100 francos por cada volume, um valor que vários estudiosos consideram abusivo. Machado de Assis só foi traduzido para o alemão, como ele tanto sonhara, em 1950, pelas mãos de Wolfgang Kaiser. A tradução lida por Courtney Novak, aquela do vídeo sobre Brás Cubas que viralizou, foi feita pela Flora Thompson DeVoe, americana naturalizada brasileira, que além de tradutora, é também jornalista e apresentadora da Rádio Novelo. Num episódio recente do podcast Rádio Novelo Apresenta, a Flora Thompson DeVoe fala sobre o processo de traduzir Machado de Assis. Esse foi o seu projeto de doutorado. Ela fala dos desafios e alegrias de traduzir um dos autores brasileiros mais célebres. Vale a pena conferir essa conversa, a gente colocou o link na descrição do vídeo. Única mulher entre os 10 autores de língua portuguesa mais traduzidos, Clarice Lispector faz sucesso em muitos países. Mas sua primeira experiência sendo traduzida não foi lá muito boa. Em 1954, o seu romance de estreia, Perto do Coração Selvagem, foi traduzido para o francês. Mas a autora não ficou nem um pouco feliz com o trabalho e qualificou essa tradução como extremamente má. Clarice chegou a escrever uma carta relatando os motivos do seu descontentamento. Essa tradução tinha muitos erros. Por exemplo, a tradutora confundiu olheiras negras com óculos escuros e também confundiu o substantivo chamas, sinônimo de labaredas, com o verbo chamar. Ao todo, foram quase 30 erros. Clarice já estava decidida a dar o caso por encerrado quando foi convencida por Érico Veríssimo, um grande amigo seu, a escrever uma carta para o editor manifestando a sua insatisfação. O editor respondeu que antes do livro ser publicado, ele tinha sido enviado à autora para ela dar o seu aval,
Mas essa carta, pelo jeito, nunca chegou. Chateada com a tradução mal feita, ela chegou à conclusão que teria mesmo que se conformar. O melhor era esquecer que o livro tinha sido traduzido. Depois dessa tradução mal sucedida de Perto do Coração Selvagem para o francês, A Maçã no Escuro ganhou versões em inglês e em alemão. Nos Estados Unidos, em 1964, Clarice teve 3 contos seus traduzidos e publicados na revista The Canyon Review. A tradução foi feita pela poeta Elizabeth Bishop. Os contos foram Uma Galinha, The Hen, A Menor Mulher do Mundo, The Smallest Woman in the World e também Macacos, Marmosets. Melhor do que Jorge Luiz Borges, disse Elizabeth Bishop em uma carta de 1962. Dos seus 18 livros, entre romances, contos e crônicas, o clássico A Hora da Estrela é o mais traduzido. Jorge Amado também é outro autor brasileiro muito apreciado no exterior. Com mais de 400 edições traduzidas, Gabriela Cravo e Canela e Capitães de Areia são os livros que fazem mais sucesso entre os gringos. Jorge Amado é muito amado, sobretudo na China. Ele tem 15 livros traduzidos para o chinês e foi o primeiro autor brasileiro a ser publicado no país. Zhang Jianbo, professor de literatura na Universidade de Macau, diz o seguinte: até os dias de hoje, ele é apresentado aos chineses como um embaixador, um representante típico da cultura e da literatura brasileira como um todo. O reconhecimento de Jorge Amado no exterior veio enquanto ele ainda era vivo. Com 66 anos de carreira, os seus livros já tinham sido traduzidos para 48 idiomas. E no final da década de 90, ele era o escritor brasileiro mais conhecido mundo afora. É claro que nesse vídeo não dá para esquecer Paulo Coelho, o autor brasileiro mais traduzido. Ele coleciona impressionantes 1000 edições publicadas no exterior. Só a sua obra, O Alquimista, já foi traduzida para quase 100 idiomas, sendo o livro mais traduzido da história do nosso país. É sem dúvida o maior sucesso de exportação do Brasil e ocupa o 9º lugar na lista de livros mais traduzidos em quantidade de países do mundo todo. A tradução de um autor para um outro idioma e a publicação dele no exterior depende de vários fatores, é claro. Mas o que todos esses autores têm em comum é justamente o que faz os seus livros serem tão amados. Apesar deles estarem localizados em uma região específica, eles de certa maneira falam de temas atemporais, universais. E é claro que é gratificante ver a nossa literatura ganhando outros países e viajando o mundo afora. Agora eu quero saber de vocês. Qual livro vocês recomendam para um amigo gringo que deseja conhecer mais da nossa cultura? Me contem tudo aqui nos comentários. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo.